Hello there. You're about to listen to or watch the first episode of The Spider's Web. But before we start, I want to share a few disclaimers. Since I do not speak the same language as our upcoming guest, this following episode was recorded together with someone doing translations between us. And in order to keep the podcast experience as enjoyable and non-repetitive for you, the listener, as possible, most of these translations has been cut out in the editing process, and the original language has instead been subtitled. So if the interaction between me and the guest at any times come across as a little bit contrived, this is most likely to the language barrier or these edits. While doing this podcast, I did not only learn more about jiu-jitsu and the life of a professional jiu-jitsu athlete, but as I went through the subtitles, I also realized how much jiu-jitsu has meant to the Brazilian communities, and especially to communities in less fortunate areas of Rio. It is my hope that you will gain as much benefit and joy out of this interaction as I did. And with that being said, let's get to it. Boa, Can you talk a little bit? I just hear. fala aí alguma coisa. Oi. Yeah. Bom, very good. Wonderful. Cool. Then I guess we'll start. That's cool. All right. So, hello everyone, and welcome to the very first episode of The Spider's Web, the Berlin-based podcast dealing with all things jiu-jitsu and possibly some things outside the realm of the sport as well. I'm your host, Jack Grew, but since I haven't quite figured out how to pronounce my last name satisfactorily in the English language yet, you might just refer to me as Captain Jack, and I'll be navigating this vessel of communication. Or just call me Mr. Spider, eh? Yeah. I like that. Yeah. So I'm sitting here on the mats of BJJ Dojo Berlin this evening, and on my left side I have with me my more recent coach, guest coach from Italy. And he's a student of Rico Vieira. He is an active competitor in the sport of BJJ, and he most recently received his brown belt. Congratulations to that. Thank you, Spider. He's also very much responsible for the name of this podcast, since he was the one who coined Spider. So welcome to you, Loris Berzolin. Do I pronounce that correct? Yes, Berzolin. correct. Wonderful. Thank you, Jack. Thank you for having me. Hope to help you as much as possible to understand your guest. Yeah. I really hope you will. Otherwise, this will be a tricky podcast. I'm telling you. How come Spider? By the way, I must ask for everyone that doesn't know why do you call me Spider? Okay, the nickname Spider come because our Jack here. First time I saw it, and I have bad memories for name. Got a rash guard with a black spider on it, and he was doing all like spider game stuff. So I was like, man, this dude is Spider for sure. So Spider was it. You know? Yeah. I was a big fan of Spider-Man when I was younger. It was my favorite superhero, and it's like the Venom version of Spider-Man. And Rush Guard, yeah. I don't think my Spider Guard is that good though. But we work on it. Okay. You know, no worries about that. Wonderful. Yeah, thanks for being here, Loris. I mean, although definitely you would be worth it to have as a podcast guest, just you in the spotlight sometime as well. This evening, however, you're mainly here as a translator, as we just said, to help me ask some questions to our very special guest, because it doesn't speak so much English, and I speak even less Portuguese, that's for sure. So I need some help tonight. Seated across from me, we have, all the way from Brazil, and just recently having won the IBJJF European Championship of 2024 in the black belt middleweight division, we have Sandro Gabriel Vieira. So, bem-vindo, Sandro. É uma honra tê-lo aqui como nosso primeiro convidado do podcast. Thank you so much. Yeah, let's get right into it with some answers. First of all, you're in Berlin. Is this the first time you're in Berlin? Have you been here before? And what do you think of the city? Então, eu já vim aqui algumas vezes em Berlim já. Já conheço mais ou menos a cidade, entendeu? Acho que já é a quarta ou quinta vez que eu venho aqui em Berlim, entendeu?
Foi assim que eu conheci o Rodrigo na primeira academia, onde o meu amigo Marco tem uma academia aqui também em Berlim. O Rodrigo treinava lá, entendeu? E foi assim que a gente se conheceu mais ou menos, entendeu? No meio da transição do jiu-jitsu. Oh, pleasure to have you here. Falou que é um prazer ter você aqui. Você o que acha também do lugar do Berlim? Você acha maneiro? Sim, muito bom, muito bom. O espaço aqui é muito bom. Eu já tinha vindo aqui no outro espaço do Rodrigo, não tinha esse tamanho todo, entendeu? Aqui tá muito bom o espaço, entendeu? Para treinar. Tem mais gente mais graduada, gente mais dura também, entendeu? E para mim é muito bom, porque eu gosto, tipo, sempre de estar num lugar, não só trabalhando, eu gosto de treinar também. Então, para mim, isso é muito bom. Quando você chega na academia, tem excelentes treinos, entendeu? Então, sempre vai fazer você querer voltar nesse lugar, não só para trabalhar, mas para treinar também. Yeah, that's something I really love with this dojo as well. It's a very family community. It's a very good communal feeling here. Yeah, I think it's what I feel like part of a family kind of. Very good. I also think that. So, at what age did you start practicing jiu-jitsu, and what got you inspired to start it initially? Então, eu comecei praticamente treinando jiu-jitsu caraca, não me lembro exatamente a idade, mas eu comecei treinando bem novo jiu-jitsu, entendeu? Porque onde que eu morava, surgiu o Fernando Tererê, entendeu? Que é um faixa preta, que foi o primeiro faixa preta a ser campeão mundial na faixa preta. Então, ele iniciou um projeto social, junto com o meu mestre Ricardo Vieira também. Então, eu iniciei o jiu-jitsu nessa época, entendeu? E nessa época, muita gente pensava jogar futebol. Antigamente só tinha futebol, até aparecer o jiu-jitsu na comunidade onde a gente morava. Então, além do futebol, muita gente começou a treinar jiu-jitsu também. E foi aí que eu conheci o jiu-jitsu também. E uma pessoa que me inspirava muito a treinar, que começou o jiu-jitsu primeiro que eu, era meu irmão. E daí eu fui gostando, continuei treinando, entendeu? Fui conhecendo muitas pessoas no meio do jiu-jitsu. E fui migrando mais e mais, entendeu? Até começar a competir, entendeu? So both of you are students of Ricky Vera. That's like your main Yes. teacher, Yes. yeah. Ambos nós somos estudantes do mesmo professor, Rico Vieira. But you know, he's with Rico since child, make a much difference, you know. Falei que você tá junto com ele desde pequenininho e que isso faz uma diferença muito grande, né? Muito grande. É muito bom você ter uma pessoa que te inspira você a continuar a fazer o que você gosta, entendeu? Na época o Ricardinho também o Ricardinho nunca foi um cara que teve dinheiro, não foi um cara que era playboy. Pra quem não sabe da história do Ricardinho era filho de porteiro, entendeu? O pai dele morava num prédio, onde que ele morava era um quarto normal, morava ele, os dois irmãos dele, o pai e a mãe dele, entendeu? Foi daí que ele conheceu o mestre dele, que é o Jacaré, porque morava no mesmo prédio, e daí começou a levar ele e o irmão dele mais velho pra treinar jiu-jitsu. Foi daí que começou a história do Ricardinho com o jiu-jitsu praticamente mundial. Irado. Porque muita gente vê o Ricardinho hoje em dia, o Ricardinho sempre foi playboy. Entendeu? O Ricardinho já sofreu um bocado. E por ele, claro. O Ricardinho sempre estudou em escola pública. Foi daí que ele conheceu o pessoal do morro também, porque onde que ele morava era muito perto de uma escola onde que morava muita gente do morro. Entendeu? Foi por isso que o Ricardinho sempre ficava no morro, sempre andava com o pessoal do morro, entendeu? Porque estudava no mesmo colégio, entendeu? Aí, nessa época, muita gente começou a treinar jiu-jitsu também, muita gente começou a treinar em outras academias jiu-jitsu, entendeu? Eu praticamente vim depois dessa época, mas sempre acompanhei meu mestre, entendeu? E sempre foi bom ter pessoas assim como inspiração, né? para tu continuar no jiu-jitsu, entendeu? E depois, por o Ricardinho ter essa ligação com o pessoal do morro, então a ideia dele sempre foi querer ajudar, entendeu? Então por isso que ele sempre
procurou trabalhar com projeto social, procurou trabalhar com o pessoal do Morro, porque a ideia dele sempre foi, né, dar praticamente um futuro pro... Sim, uma saída, uma né? saída para mostrar para as pessoas que não tem só, né, só o crime, só outros negócios para fazer, entendeu? Tem um outro caminho para você seguir. Percurso do bem. Percurso do bem, para tu ver que hoje em dia tem muita gente que, através dele, mora fora do Brasil, como o Fifô, Matia, o Leque, que mora na Singapura, o Jack, entendeu? Muita gente, Gero. Muita gente passou pela academia, hoje em dia tem, né, pode dar um futuro melhor para tua família, entendeu? Eu sou uma dessas pessoas que praticamente vivo viajando o mundo. A primeira pessoa que eu viajei para cá, para fora, foi com o Ricardinho, entendeu? Tipo, passou essa junto, entendeu? E é muito bom tu ter uma pessoa assim do teu lado, entendeu? Claro. Muito bom. Wonderful. Thank you. Yeah, so let's dive a bit into the competition. As previously mentioned, you just got back from the IBJJF European Championship. In the finals, you had to face up with Peter Frank Almeidas, if pronounced kind of like that. I know. Yeah. An opponent that you in the past had 3 previous losses against. This time you won. You took home the champion title. You got the medal there to show for it. How did it feel just before you went onto the mat? Like, what thoughts were going through your head, and how do you prepare for such a fight? Because it's a big thing, right? You've done it 3 times before. You lost them. This time you feel, I'm going to get it. What are your preparations and what's going through your head? Desde ano passado, perdi as 3 finais para ele. E como eu tava te explicando ali fora ali, depois que tu, meu irmão, luta uma vez com a pessoa, 2, muito, não só você se sente incomodado, como outras pessoas também se sentem incomodadas que tá te acompanhando no dia a dia. Então, tipo, eu sempre, durante ano passado, entre a primeira e a segunda derrota, eu sempre escutava pessoas não botando pilha, me zoando, mas tipo, pessoa insatisfeita com o meu resultado mesmo, entendeu? Até pessoas que não treinam jiu-jitsu, mas me acompanham no dia a dia, sabe, do meu dia a dia. E muita gente ficava falando comigo, pô, tu perdeu pra aquele cara, caraca. Aí eu ficava, caraca, meu irmão. Ficava pensando, caraca, perdi pra aquele cara. Não tinha, tipo, praticamente quando a pessoa vem falar contigo, você não tem argumento pra falar, você perdeu, entendeu? Tu vai falar o quê? Ah, meu irmão, vou falar, perdi, Fred. Entendeu? Não tem o que falar, entendeu? Mas como eu tava te explicando ali, lutamos 3 vezes ano passado, perdi as 3 vezes. E a última foi em setembro, né? Setembro do ano passado. Que campeonato acho que foram? Foi o campeonato mundial de Master. O último foi o europeu, o brasileiro e o mundial de Master. E depois dessa terceira derrota, meu irmão, muitas pessoas perguntando, falando, argumentando, perdeu para aquele cara, não sei o que, coisa e tal. Mas uma das pessoas que mais me marcou, entendeu? Foi o que eu te falei ali, foi a pessoa que chegou em cima de mim, passou por mim, na verdade, e falou que, né, você nunca vai ganhar daquele cara, entendeu? Tipo, isso foi no último dia do ano pro primeiro dia do ano de 2024. E isso me marcou muito, ficou na minha cabeça, entendeu? Pensando pra mim, eu conversando comigo em casa mesmo, entendeu? Nos meus pensamentos. E, tipo, já tinha matutado na minha cabeça que, meu irmão, esse ano, não é porque eu tô com a medalha aqui, eu ganhei do cara, eu tô falando isso. E já tinha matutado na minha cabeça, já tinha visualizado que quando eu lutasse com ele de novo, isso ia acontecer, eu ia ganhar dele. Entendeu? E como eu te expliquei ali fora, uma coisa muito importante que fez muita diferença para mim na competição foi o meu mestre Ricardinho. Como eu tava te explicando ali, antes de eu lutar a primeira luta, eu ia andando pra primeira luta, ele já tava falando, vai lutar com o cara. Eu falava pra ele, minha primeira luta, não quero saber, entendeu? Nós vamos, conforme tu for lutando, nós vamos montando a estratégia pra lutar com o cara. Aí eu lutei a segunda luta, aí eu falei, pô, Ricardo, falta mais 2 lutas ainda, eu não quero saber, meu irmão, eu vi o cara fazendo isso, aquilo, coisa e tal, mas vai fazer isso. Aí na semifinal, ele, já tô com a estratégia aqui montada pra você lutar com o cara. Eu falei, caraca, aí eu lutei a semifinal, ganhei.
Aí ele veio pra mim e falou, ó, isso, isso e aquilo, vai fazer isso. Aí eu falei, é isso mesmo? Ele, ó, se tu não conseguir fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí eu falei, é mesmo? Aí ele, então tá, eu falei, então tá bom então vamos fazer isso daí. Aí, tipo, começou a luta, eu já tava com a ideia na cabeça já, entendeu? Até porque ele falou, ó, você não pode dar mole nisso, não pode dar mole naquilo. Aí eu falei, tá bom, então é isso daí então que a gente vai fazer, entendeu? Aí, tipo, graças a Deus, a primeira estratégia que a gente fez deu certo, entendeu? E a gente conseguiu manter aquilo dali até o finalzinho da luta, até o cara conseguir defender, entendeu? Mas, tipo assim, no meu coração já sabia que meu irmão, não ia dar pra ele naquele dia. Portanto que, na minha cabeça, eu já tinha falado que, tipo, no meu pensamento eu falei, pô, não vou comemorar esse título, porque por mais que eu ganhe esse título, não é o que eu quero ainda, entendeu? Esse ano, entendeu? Meu objetivo é ganhar um Mundial, entendeu? Um Mundial de Master em setembro. Não é que eu tô querendo falar que eu não gostei de ter ganhado. Eu gostei, é bom pra tu começar, tipo, o ano, começar o ano bem, mas Tá no por mais que eu ganhe europeu, meu irmão, eu tô pensando lá na frente. Então eu quero, tipo, tentar manter meu campo de treinamento, entendeu? Por mais que eu esteja aqui afora agora, não esteja treinando direito, mas o pensamento continua o mesmo, entendeu? E a ideia vai ser sempre essa, treinar para tentar evoluir, para chegar no objetivo maior, entendeu? Não, vai chegar com certeza. Cool. Yeah. So saying that he made the Rico Vieira made up kind of the tactics on the spot after watching the guy from that day, or did he watch competitive videos of the opponent like before? So you built a game plan like several months before the Europeans, or did you come up with it on the day? Kind of? Durante a semana do europeu, é porque hoje em dia o Ricardinho mora em Portugal. Então, tipo, ele foi pro Rio no final do ano passado. E, tipo, como outras pessoas, ele mesmo também já vinha falando comigo também, porra, tu perdeu pra aquele cara, entendeu? Aí, tipo, falar, caralho, o Ricardinho tá lá em Portugal, também tá falando disso, cara. Aí, tipo, quando eu cheguei na competição, primeira vez que eu vi o Ricardinho na competição, ele já tava falando comigo sobre não só no dia, quando eu cheguei na competição, toda vez que ele me via, ele perguntava pra mim, você tá bem? Aí eu, pô, tô, cara, tô bem, pô. Ele, tá bom então. Aí teve um dia que no outro dia, ele me encontrou, eu tava com uma garrafa de água, ele, pô, tem água aí? Eu falei, pô, tem água aqui, pá. Aí ele pegou a minha água, bebeu, eu falei, leva pra tu. Ele, não, guarda pra você que você vai lutar, você precisa beber água. Aí, tipo, no dia mesmo, no dia da competição, ele chegou em cima de mim, meu irmão, caraca, tô de saco cheio já que tu já, pô, perdeu pra esse cara, pô, meu irmão, de novo, não vai perder pra esse cara esse ano, não. Eu já tô incomodado de ver você perdendo pra esse cara, entendeu? Uhum. Aí eu falei, pô, Ricardinho, foi esse ano, meu irmão, esse ano nós vai, nós vamos com tudo, tô com a cabeça boa, nós vai ganhar dele. Ele, é isso daí, esse é o pensamento. Aí no dia da competição mesmo foi mais ou menos o que eu falei, entendeu? Ele, tipo, chegou pra mim, não falava nada, mas, tipo assim, já tava prestando atenção no que o cara tava fazendo, entendeu? Porque eu acho que, tipo, na cabeça dele, pelo tempo que ele ficou essas 2 semanas que ele ficou no Rio, ele praticamente estava vendo eu treinar e viu que o meu campo estava muito bem para essa competição, entendeu? E, tipo, ele não estava preocupado em si com a minha primeira, minha segunda e minha terceira luta que eu ia fazer. Ele estava preocupado mais com a final, né? Por eu já ter perdido pro cara algumas vezes. Então, toda vez que ele vinha falar comigo, ele só falava da final. Não falava da primeira, da segunda e da terceira luta. Só falava da final. Todas as vezes foi isso. Ele não chegou e, ó, nós vamos fazer estratégia para lutar com esse cara aqui que você vai lutar agora. Ele nunca falou isso. A estratégia dele já era pra final. Entendeu? Como eu tô falando. Ele não... eu vou lutar a primeira luta aqui. Não falava nada. Eu só falava, ó, quando acabou a luta, ó, o cara lá, não sei o quê. Segunda luta, a mesma coisa. O cara lá, pô, Ricardinho, mas vou fazer a semifinal. O cara lá, vamos fazer a estratégia para lutar com o cara. Entendeu? E, como eu tinha falado, ele, meu irmão, montou a estratégia, entendeu? Mas, tipo, também o que fez muita diferença também, eu acho, na minha luta também, não foi só o Ricardinho estar ali do meu lado, entendeu?
tipo, você vê os teus amigos, os teus companheiros de treino, entendeu? Junto com ele, entendeu? Gritando pra você, entendeu? Porque, tipo, às vezes, tipo, quem tá de fora, se o cara não tá bem concentrado, você começa a gritar, você acaba entrando na cabeça daquela pessoa, porque, meu irmão, tu tá gritando muito, entendeu? E, tipo, teve um meu primo, na verdade, que ele dá aula com a gente num projeto, ele nunca viajou pra fora, foi a primeira viagem dele, então, tipo assim, ele tava muito emocionado, entendeu? Pela competição, pela viagem, por tudo, entendeu? Então, também, ele foi um cara também que, meu irmão, saindo de casa com tudo, ele sempre tava falando pra mim, ó, hoje que tu vai ganhar desse cara, entendeu? Era um dos caras, além do Ricardinho, que, meu irmão, o tempo todo ele tava falando pra mim, você vai ganhar desse cara hoje, você vai ganhar desse cara hoje. Portanto, que, tipo assim, quando aconteceu o que aconteceu, ele era o cara que mais gritava. O cara que mais gritava. No vídeo dá pra ouvir. Chiclete caindo da boca. Meu irmão, o cara tava muito emocionado. E, tipo, é muito bom tu ver as pessoas que te acompanham, assim, de perto. Tipo, pra ele, não só pra ele, pô, nós sabe como é que é. Quando tu treina com uma pessoa, tu vê a pessoa ganhando, meu irmão, é mais... Tu tá ganhando junto com a pessoa, porque tu não tá ali sozinho, você não faz nada sozinho. Entendeu? Então, meu irmão, ver os moleques pulando, cara, gritando, meu irmão, é muito, muito bom, muito bom. Eu só pude reparar isso no vídeo, porque na hora da luta ali, tu não consegue pensar em nada, entendeu? Tu não consegue ver. Eu tava escutando todo mundo. Todo mundo eu tava escutando, até o que o Ricardinho tava falando, tu vai se arrepender, tu vai se arrepender. Na minha cabeça eu tô escutando tudo. Entendeu? É o que nós sempre falamos. Você tem que prestar atenção na luta. Esquece que tá do lado de fora. Você tem que só que escutar. Eu tava escutando tudo, brother. Entendeu? Mas não tava conseguindo prestar atenção. Mas depois que tu vê o vídeo, tu vê, meu irmão, a emoção dos moleques, entendeu? Tu vê, pô, isso não tem preço, entendeu? Não tem preço isso. É muito bom tu sentir essa energia. Tu vê que o pessoal tá contigo de verdade, entendeu? Independente de resultado, ou de você ganhar ou perder, entendeu? É sempre aquelas pessoas que vai estar contigo ali te apoiando na derrota ou na vitória, entendeu? Então, aquelas pessoas que estavam ali, foi as pessoas que sempre me acompanham e foi muito bom dar essa emoção para eles, entendeu? Muito bom mesmo. E tem o trator, ele é um tipo de cara que ele não tava ali embaixo, mas ele sabe também, e é um tipo de cara que, meu irmão, ele não consegue ficar perto porque ele não consegue gritar, entendeu? Então ele sempre procura ficar em outro ponto, olhando, analisando. Longe, ele olha de mais longe, é longe. o cara que olha de longe. E eu tipo, quando acabou a final assim, porque ele ia lutar no dia também, entendeu? Ele tava descansando lá em cima também. E, tipo, eu tava procurando ele. Aí, tipo, na hora que eu olhei pra cima, ele tá assim, tá ligado? Vibrando também. Eu falei, caralho, caça maluco. Pô, mas muito bom, cara. Muita gente que já tava falando pra mim que eu ia ganhar do cara, ou outras pessoas, quando tu ganha de um cara assim, um cara, pô, muito famoso assim, todo mundo vê o cara lutando, o cara, meu irmão, dá show mesmo lutando, o cara, pô, é um showtime. E, meu irmão, quando tu ganha de um cara assim, muitas pessoas começam a te cumprimentar, te dar os parabéns, entendeu? E é muito bom o pós-competição, entendeu? Quando as pessoas vêm falar com você, entendeu? Quando as pessoas vêm te cumprimentar. E isso é muito bom mesmo. Pra mim, eu gostei muito desse europeu, não só desse como os outros, mas esse teve Um impacto maior. um impacto maior, um sabor especial, porque tinha tempo que eu não tinha o Ricardinho do meu lado ali, entendeu? Por diversas coisas que já aconteceu, que não vem ao caso falar aqui, entendeu? Mas foi muito importante ver meu irmão, teu mestre ali gritando pra você, meu irmão, vibrando contigo, como era antigamente. E, meu irmão, pra mim, o gosto mais especial pra mim do título foi esse. Ter os meninos ali com o teu mestre, meu irmão, tu vê, eu fico toda hora vendo o vídeo e falei, caraca, irmão, os caras, pô, são foda, entendeu? Tipo, o que nós faz fora do tatame ali pelos moleques, tu vê os moleques fazendo por você, tu fala, caraca, irmão, é nisso que os moleques se sentem
a confiança, né? Tu vê a confiança dos moleques em você. Os moleques vê você do lado de fora, os caras têm a confiança que você tá ali do lado de fora. Entendeu? Eu pude sentir isso da confiança dos moleques que tá ali fora, gritando pra mim, meu irmão, se eu perder, vocês iam pular lá dentro. Se eu ganhar, vocês iam, meu irmão, pular lá dentro. E isso foi muito bom, muito bom, gostei muito. Entendeu? Isso pra mim foi o principal do europeu, não foi nem o título, foi ter os caras ali, do meu lado ali, entendeu? Isso foi muito gratificante pra mim. Linda visão. All right, got it. Yeah, because I was thinking you've been, the last week you've been here now and you've been given 3 or 4 classes at the dojo, and tomorrow it will all finish up with a nice seminar, 11 o'clock. And what you've been teaching these last days, I'm going to pull up a video here actually from the finals. And what you've been teaching these last days is basically the game that you had here. So you go for a single leg, you grab the lapel, and as the opponent try to get out of the single leg, you take the back, you get the opponent down, and then you kind of take their back from there. You fall down to the floor and use the momentum to kind of take the back, and then you go for a lapel choke. So I thought this might have been something you've been drilling a long time before the competition. Or was that something that just happened here? And also, I'm wondering how much time do you spend on drilling versus sparring when you train? Então, a primeira pergunta foi sobre a queda, né? Sim, então, geralmente essa posição é uma posição que geralmente eu pratico muito durante a minha luta, de querer catar a perna, catar a perna, ou dando baiana, ou catando a perna do cara com a mão só, entendeu? E na minha R2 primeira luta, eu não consegui... Geralmente a luta começa em pé, né? E hoje em dia eu não sou um cara que sou muito fã de fazer guarda. Se tiver que fazer guarda, eu vou fazer guarda. Mas eu não sou um cara muito fã de fazer guarda hoje em dia, em competição. E a minha estratégia hoje em dia, eu trabalho muito treino em pé, entendeu? Botando para baixo na academia, treino muito treino em pé. Porque hoje em dia eu gosto de trabalhar um pouco mais por cima, passando guarda, entendeu? Chegando nas costas. Então a estratégia sempre é catar a perna para tentar derrubar e tentar administrar a luta conforme a luta for ocorrendo, entendeu? E eu não consegui fazer na primeira luta porque o cara me puxou para a guarda direto, na segunda também eu não consegui fazer porque também o cara já puxou direto. E na segunda luta, na semifinal, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na final. Eu consegui catar a perna, botar o cara para baixo e consegui administrar a luta da maneira que eu gosto de administrar. E quando o Ricardinho... Na minha cabeça, eu já sabia praticamente o que eu ia fazer durante a luta também. Eu já estava com isso montado na minha cabeça, porque teve um campeonato que eu lutei com ele, que eu consegui fazer essa mesma posição, mas eu me precipitei e ele conseguiu defender a posição bem. Entendeu? É o que nem você falou. Ele faz dar muito... Scramble. Entendeu? Ele... Tu não pode pensar com ele. Entendeu? Reagir. Isso me ajudou muito quando o Ricardinho me falou isso. Você tem que estar sempre na frente. Entendeu? Você não pode pensar. Se tu pensar, tu já tem que estar executando a posição. Entendeu? Foi o que eu fiz. Tipo, eu já tava com esse... Falei, pô, nesse campeonato eu consegui chegar na perna dele. O Ricardinho falou, ele dá muita perna. Entendeu? Então você vai fazer isso. E, meu irmão, eu falei, então já é então. Na primeira passa ali, você quer tirar a distração do cara. Tu dá uma caminhada pra cá, pra lá, pra tu mostrar pro cara o que tu quer fazer logo, entendeu? De cara. Então, a minha estratégia era, meu irmão, movimentar um pouco, pra fazer ele andar um pouco, porque ele fica muito parado também, entendeu? Era fazer ele movimentar um pouco até ele fazer o domínio e agarrar minha lapela, entendeu? Que ele tem mania de dominar e segurar a lapela pra querer coisar. Então, a ideia... Quando ele botasse a mão na minha gola, eu botasse a mão na gola dele. Quando ele se posicionasse para pegar a lapela, eu já ia entrar na perna dele. Entendeu? Que foi o que aconteceu. Ele foi para ir buscar a tua lapela. Buscar a lapela, na hora que ele desceu, eu já desci junto com a perna dele. Já desci junto com a mão dele. Entendeu? Aí, tipo, a ideia era, entendeu? Eu não ia ficar segurando a perna dele. Entendeu? Eu já tava com isso na cabeça. Porque ele se posiciona muito bem em pé. Entendeu?
Então a minha ideia, quando eu peguei a perna dele, quando eu me posicionei, quando eu me posturei, eu já abracei as costas, porque é uma coisa que eu faço muito bem também, entendeu? Eu já abraço as costas, entendeu? Que eu já vou direto para as costas, ou eu pulo botando gancho, ou eu pulo acompanhando ele, entendeu? Que foi o que aconteceu, entendeu? Foi o que aconteceu na luta. E qual foi a outra pergunta mesmo? A outra pergunta, Sandro, foi sobre a separação que você faz do drill e do treinamento de combate. Tipo, lá na academia, onde que eu treino com o meu, hoje em dia, nosso professor, o Douglas, a gente, tipo, trabalha muito, geralmente a gente não faz muito drill, entendeu? A gente trabalha muito a posição, montada na estratégia no que a gente vai fazer na competição, entendeu? E, tipo, nós trabalha muito, o nosso drill praticamente é fazer posição, nós chega, geralmente nós faz puxada para guarda, sobe, que geralmente é o que acontece muito também, o pessoal puxar junto, como a nossa escola hoje em dia tem muito pessoas muito leves, então a gente geralmente começa com o treino ou puxando para guarda, um subindo, do bopu, puxa junto, um sobe, ou puxa junto, né? Vai se antecipando. Ou muitas das vezes ou nós começamos o treino em pé, trocando pegada, ou fazendo entrada de queda, entendeu? E o nosso diferencial, praticamente hoje em dia, tá sendo esse. Nós começamos fazendo muita posição, muita repetição de posição, e da repetição de posição, nós começamos fazendo um treino específico, entendeu? Mas essas posições que vocês fazem são, por exemplo, você gosta de fazer a tua posição de single leg. Você trabalha isso e outro mais leve trabalha... A gente trabalha na semana. Tipo, na semana. O que nós vamos trabalhar na semana hoje? Hoje nós vamos trabalhar passagem de guarda. Nós vamos trabalhar passagem de guarda nessa semana. Entendeu? Na outra semana, tipo, o professor vai olhando e vai, tipo, vendo as possibilidades e os defeitos dos alunos que os alunos têm durante a competição também, ou durante o treinamento. O que a gente vai trabalhar hoje? Costa. Vamos trabalhar costa. Entendeu? A gente trabalha de tudo um pouco. A gente não trabalha só uma coisa específica. Entendeu? A gente vai trabalhando de tudo, até para deixar os meninos, né, espertos em qualquer tipo de posição. Guarda fechada, costa, lapela, entendeu? Nós trabalhamos de tudo. Entendeu? E geralmente o que a gente faz? Depois da gente trabalhar a posição, nós trabalho específico, depois vem o treino, entendeu? Depois vem o treinamento. Praticamente, quando tá chegando perto de competição, assim, é o dia que a gente... É o tempo que a gente treina mais, assim, durante... Quando tá faltando, tipo, 3 semanas. 3 semanas pra competição, aí, tipo, nós tem 5 semanas mais ou menos. Essas 3 semanas nós vamos, meu irmão, treinar até, meu irmão, o corpo dizer chega. Entendeu? Aí então, muito treinamento muito treino específico, porrada, malhação, é tudo. Não é só o jiu-jitsu, entendeu? Não é só o jiu-jitsu. A gente tem um treino de força, entendeu? Tem um treino de preparação física mesmo, que é o treino dentro da academia, que é o treino específico, que é junto com o nosso coach, entendeu? Nós trabalhamos muito drill com peso, muita repetição, entendeu? Ficar dando giro com os pesos. E esse treino, praticamente, para mim, é pior do que o treino de jiu-jitsu. Entendeu? Porque é o treino que, meu irmão, jiu-jitsu, você treina um pouco, você consegue controlar. Esse treino não tem controle. Ou você dá o máximo, ou você não dá o máximo, entendeu? E o professor fica o tempo todo em cima de você, entendeu, meu irmão? Tá fazendo isso, tá treinando pro outro, tá se poupando, é um puxando o outro, entendeu? Você fica em cima de você aqui, vambora, vai, bora, dá pra ir, entendeu? E... o treino, sim, um grupo. É o treino que faz muita diferença, é o nosso treino funcional com o nosso professor. Tá entendendo? O professor mesmo, tipo assim, o nosso professor de preparação física, ele tem muita liberdade para falar com qualquer coisa para qualquer um atleta que ele treina ali do nosso grupo. Então nós tá sempre brincando com ele, sempre zoando ele. E antes de eu vir pro europeu também, ele foi um dos caras também que ele falou pra mim, porra, você tá que nem, não vou falar a palavra aqui, tá que nem a mulherzinha do cara, toda vez que o cara chega na final, o cara, porra, lá, não sei o quê, entendeu? Porra, já vou ganhar já, pá, coisa e tal. Mas, tipo assim, eu vejo hoje em dia, eu pensando pra mim,
ele não tá falando aquilo pra mim, pra meu irmão. Sim, Pra mim sair da minha zona de conforto. Ok. Porque, tipo assim, o cara, meu irmão, o cara mora longe, ele vem dar treino pra gente. Tipo assim, o cara, nenhuma pessoa fica satisfeita sabendo do teu potencial que você pode ganhar de uma pessoa ou dar o máximo, pelo menos. E, tipo, meu irmão, esse cara é muito bom, ele trabalha muito o psicológico da rapaziada também, entendeu? Não só no treinamento, mas conversa muito. Isso faz muita diferença quando você tem um pai dentro de casa que conversa com você, entendeu? Ah, você chegou, teu pai tá ali conversando contigo, é o que o Ricardinho fazia, que a gente, quando tava no Brasil, até hoje faz, e ele também, entendeu? Você tem que ter uma pessoa pra estar conversando com você, pra, meu irmão, te estar se incentivando, direcionar, entendeu? Não é só o treino, entendeu? Tem a outra parte também, o pessoal que trabalha por fora, que deixa a tua cabeça, entendeu? Muito boa pra fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia, esse coach nosso, ele, meu irmão, nota 10 nessa matéria também, nessa parte, entendeu? Faz muita diferença quando você tem uma pessoa que tá sempre te mandando mensagem, entendeu? O cara, tu vê que o cara tá preocupado contigo. Entendeu? Pro europeu aqui, o cara manda mensagem todo dia, meu irmão. Manda mensagem todo dia, perguntando como é que tá o peso, isso, aquilo, coisa e tal. Isso faz maior diferença, entendeu? Faz muita diferença pra um atleta de alto rendimento, entendeu? Com certeza. Em questão do drill é muito bom, entendeu? Antigamente a gente começava os treinos fazendo muito drill, entendeu? Geralmente o drill é bom quando você faz o drill e já entra no treinamento, entendeu? Porque, tipo assim, você aquece o corpo para treinar, fazer o treino de força, praticamente. É que o professor fala, você tem que aquecer para fazer o treinamento. O drill é bom para isso, entendeu? Hoje em dia, nós tem uma... Como é que se fala? Nós temos um método diferente de fazer drill. A gente prefere trabalhar o drill quando o treino acabou. Porque, meu irmão, é onde você vai, né? Meu irmão, acabou o treino, mas tipo assim, vamos dar mais uma puxada no gás. É a hora que tu começa a movimentar, porque, meu irmão, não tem o que tu fazer. Já tá cansado do treino, então, meu irmão, é a hora de tu dar teu último gás. Geralmente, hoje em dia, a gente trabalha drill quando o treino acaba. Entendeu? Acabou o treino, deu hora. Tipo, nós treinamos de 10h30 a 1 da tarde, assim, ou de vez em quando vai até 1h30. Entendeu? Aí, tipo, nesse tempo assim que nós tá treinando muito, quando nós dá tipo 8, 9 rolas, assim mais ou menos, a meta é dar 10 treinos, tipo, como nós tá treinando. Completou os 10, aí tipo, nós vem, descansa um pouco, aí nós começa a fazer o drill. Trabalha pelo menos 5 movimentações de drill, entendeu? A gente trabalha drill nessa parte praticamente. Quando tá, meu irmão, tu não tá aguentando mais, é a hora que tu joga o drill ali pra dar mais uma Vocês puxada fazem no gás. 10 rounds de 5 É minutos? fazer 10, assim, 8, 6 minutos. 6 Entendeu? minutos. 6 minutinhos assim, mais ou menos assim, é bom. Entendeu? Dificilmente a gente treina 5 minutos só. Entendeu? Geralmente a gente treina 6, 7, entendeu? Depende do dia. Tipo, quarta-feira, meu irmão, quarta-feira é o dia que nós treinamos 7 minutos. Entendeu? Que é o dia que você, meu irmão, vai ter que estar lá em cima, porque o professor tem que estar lá em cima. Entendeu? Porque quinta-feira tu já começa a cair pra sexta, sábado tu dá um treino, domingo descansar, pra segunda-feira tu tá na academia de novo. Entendeu? Yeah. I can imagine maybe also doing some drills after the sparring kind of trains your mind to be able to think while you're still tired, because you might still be tired after the sparring, right? And then you have to take in new techniques. Yeah. Could that be like part of it too? That Vai ter luta que tu vai precisar desse, meu irmão, desse último gás. Entendeu? Tem luta que tu vai precisar. Entendeu? Eu não falo, tipo assim, tanto pra mim. Entendeu? Porque geralmente nós treina os meninos e nós acompanhamos os garotos em dia. Porque o nosso foco, do professor, claro, nós compete, nós gostamos de competir, entendeu? Porque nós acompanhamos os meninos, tipo, por nós estar treinando com os garotos, tipo, meu irmão, moleque muito duro, muito forte. Então, isso motiva eu e o trator estar competindo hoje em dia, entendeu? Se nós não tivesse fazendo um treino de competição com os meninos, com certeza hoje em dia nós não teria competindo mais, nós teria parado de competir já. Então, tipo assim, como nós tem que puxar os meninos, então tipo, nós se sente na obrigação de estar puxando a gente para estar puxando eles, entendeu? Então, tipo assim, eles não pode cansar primeiro do que eu e ele. Entendeu? É o que eu falo pra você, meu irmão, eu não vejo ninguém treinar mais do que o trator.
Entendeu? Aquele cara ali, meu irmão, o cara é parceiro, é muito sinistro, meu irmão. O cara treina, parece que, meu irmão, apanha pra caramba dos meninos, entendeu? Às vezes faz treino duro, não faz, porque hoje em dia pra acompanhar os garotos é de complicado, mas o cara não para de treinar, brother. Entendeu? O cara vai, mostra a exposição dele, mostra o treino, puxa o treino, aí quando começa o treino, o cara não para, brother. O cara não para. Entendeu? E os garotos param antes que Para, ele. às vezes para antes, às vezes não para, às vezes continua também, entendeu? Porque, tipo, vai dependendo da onde você tá no teu camping também. Porque, tipo, chega um certo nível do teu camping que, meu irmão, tu vai treinar, não vai sentir nada. Entendeu? Que nem nós agora, antes de vir para o europeu, nós estava voando, entendeu? Porque já tinha chegado o nível do camping que nós estávamos, irmão, já tinha... Aviões. Entendeu? Então, tipo, nós não tava sentindo tanto. Claro, que a rapaziada que tava fazendo dieta, entendeu? Sente mais, geralmente sente mais porque tá comendo menos, entendeu? E Sim, claro. geralmente a parte do drill que ele tá perguntando. Tipo, na semana, a gente tem uma semana de treinamento. Entendeu? Na semana a gente tem vários tipos de treino para fazer, entendeu? A parte do drill, entendeu? Geralmente a gente funciona como? Se a gente vai malhar segunda, quarta e sexta, segunda, terça e quinta, segunda, terça, quarta e quinta. Quarta-feira, como eu falei pra você, é o dia que a gente tem que chegar a gente começa segunda-feira, né? Terça-feira nós tá mais ou menos, quarta-feira você tá lá em cima. Entendeu? Então, quarta-feira é o meu irmão, acaba o treino, a gente não quer nem saber que vai ter preparação física depois, entendeu? Porque tu não tem que se poupar num treino pra fazer outro. Entendeu? Você tem que dar o máximo naquele treino, se tu for pro treino, você tem que dar o máximo no outro treino. E assim a vida vai seguindo, entendeu? Então, quarta-feira é o que eu tô falando, é um dia que a gente, meu irmão, treina muito mesmo, entendeu? Treina muito. A gente chega ao extremo do treino, preparação física, meu irmão, tem vezes que a gente... Eu particularmente, acabo treinando lá em cima, todo mundo vai embora, eu tenho que ficar para limpar a academia, eu fico sozinho às vezes. Quebrado. Entendeu? Quebrado, mas tem que varrer, porque tem o treino das crianças depois, não pode deixar o tatame suado, entendeu? Claro. Então eu sou um cara que fico, mas eu volto, o trator vai embora porque tem que voltar mais tarde, tem que dar aula à noite, entendeu? Mas é isso, cara, não tenho o que fazer, brother, entendeu? Cool. I would just want to check quickly with my videographer here, Fritz, if he's good with time. I think this will take a little bit longer than I thought it would take, so I just want to make sure you don't have to be somewhere. All right, wonderful. Thanks, man. And thank you, Fritz. It's Fritz Seiler, a good friend of mine, good videographer. He's helping out tonight. I would love to actually analyze this video more because it's quite fun, but we also have a lot of questions to go more, so I don't want to go too deep into it. But what you could say basically is that once you did this initial takedown and you got the back, you had pretty much back control most of the fight. It took a long time until you actually scored some points, but you were clearly dominating the fight. First towards the end, sometime here, he is throwing off at some point. But most of the fight, you were having the back. Yeah, I love the end here too. When he's like, he's under in points. He knows there's 10, 15 seconds left and he's just flying triangle. He's just like, I know it's over. I'm just going to go for it. Either it works or it doesn't. Full kamikaze mode. I really like that one. True. So what was the question? No question really. Just a quick answer. Maybe just say how I analyzed it and say if that's kind of right. Tipo, Costa é uma coisa, é uma posição que eu controlo muito, tenho muito controle nessa posição. E tipo, eu consigo dominar ela das costas de algumas maneiras diferentes, entendeu? Então, tipo, quando eu cheguei nas costas dele ali, entendeu? Ali, tipo, praticamente eu tava em casa, praticamente ali. Que é uma coisa que eu faço muito bem. Tanto na academia, no dia a dia, assim, mais ou menos assim, no meu treinamento. É uma posição que eu chego e tento segurar ao máximo, não só para finalizar, entendeu? Tipo, para ter o controle. Muitas das vezes eu chego nas costas dos meus amigos na academia, eu fico trabalhando só a movimentação, eles tentando sair, eu só tentando controlar mesmo, entendeu? E porque é uma posição também que te desgasta muito. Então, se você for chegar nela, tentar fazer tudo de uma vez, vai chegar uma hora que tu vai perder ou tu vai
vai se desgastar, tu vai acabar cedendo a posição, o cara vai acabar defendendo, entendeu? Então, antes do europeu, eu tava trabalhando muito essa posição, de controlar as costas ali, como geralmente na minha luta é o que eu gosto de fazer também, chegar nas costas e tentar controlar para finalizar logo, entendeu? Mas infelizmente eu não consegui obter a finalização, porque até porque também o adversário é muito duro também, entendeu? O cara não entrega a posição fácil, entendeu? Mas não consegui finalizar, mas consegui ter um bom controle ali das costas ali até o finalzinho, que foi muito importante para mim, entendeu? Me garantiu a vitória praticamente, entendeu? Então... Cool. Yeah, I've just one more question on video and then move on. The first point, can you educate me as a humble blue belt? What did he get that for? So it's coming somewhere here. Ele falou da onde chega o primeiro ponto aqui. Não tem ponto aí, só tem vantagem só. Eu não consegui fazer ponto nele. A pontuação que eu fiz foi de ter chegado nas costas dele, né? Entendeu? Porque em nenhum momento eu consegui. Teve uma hora que eu botei o gancho, mas ele conseguiu tirar. Conseguiu tirar, entendeu? So these are advantage, are not points. So just because he's in a very dominant position for a long time, basically. Or, yes. So it's pretty much like this. If you're getting a position, but that position is not complete, for example, he tried, like in this video, he tried to put the hooks, but the opponent defended. So he got the hook, but immediately took it out. So the position was in, but then didn't complete, so wasn't enough to score points, but that's score an advantage. Okay. So that's he got like a half back take, half the points. Yes, exactly. So that is he won the fights because the advantages, there was no points scored. And the second one was because he went out of the mat, right? Have you seen the fight? Yes, I saw. So I think one was for this forehook, and the second was for because he got till the back. Understand? No, I think he's getting out. There's something happening when he goes out of the mat. Both of them goes out of the mat here in the end. But then they come back standing up, right? Yes, he give an advantage now, right? Oh, that's also an advantage. Yeah, it's an advantage because he got till the back. Imagine that you don't put the hooks. Yeah. It's still an advantage because you get till the back. Yeah. And then he got the other advantage, the first one, because of the attempt of the hooks. Yeah. But the second thing that happened there, what was that? The second one? Yeah. It's exactly this. So he got the back, right? Yeah. So that is an advantage, but he didn't give the advantage still. Okay. You understand? Yeah, he give it only when they get out, so they have to come back standing up. So that position stopped there. Right. You understand? Not fully, but the second hook, the second advantage was because of the attempt of the hooks. Right. Make sense? Yeah, I think I have to go into it and watch it a bit later as well. Yeah, but in the week we're gonna watch that as well. Yeah, no worries. Wonderful. Tava tentando explicar para ele das vantagens, entendeu? So moving on, I'm thinking, speaking of the physical aspect of the training, it's a tough sport sometimes. It's been a tough week here. I can see you got some bruises, you got something to your eye. He make my bruises. You got it. Yeah. And did you do the eye? No. Wasn't me. As jiu-jitsu becomes more and more popular, and as someone who is now in his early 30s, as myself, I've noticed somewhat of a trend of people coming out on YouTube and such things and talking about the long-term wear and tear that the sport of jiu-jitsu can have on the human body. And I'm wondering, do you have any specific exercises, or do you do any specific recreative practices to make sure that your body will be able to take the sport and stay in it for the long run? O que eu tava te explicando ali, jiu-jitsu não tem um exercício para você evitar lesão no jiu-jitsu, entendeu? Geralmente quando você tá treinando jiu-jitsu, o que eu aconselho para ele, nunca treinar devagar jiu-jitsu, entendeu? Tipo, toda vez que eu treinei devagar, eu me machuquei. Treinar devagar que eu falo, não é você, meu irmão, querer matar o teu adversário querer
querer te matar. Treinar devagar, o que eu falo é tipo, meu irmão, você relaxar no meio do treino, achar que vai dar um treino solto, entendeu? E tipo, meu irmão, acabar tomando uma cotovelada na cara, um chute, ou o cara pega teu dedo do nada, entendeu? Geralmente, eu sempre me machuquei dessa maneira. Tu sai na porrada, meu irmão, sabe, blá, pau quebrando, tu não se machuca. Não sei se contigo já é assim. É verdade. Tu sai na porrada, meu irmão, porque teu corpo tu tá ligado, tu tá atento para aquilo dali, tu sabe que vai sair na mão. Entendeu? Então, dificilmente você vai se machucar porque você vai se precaver. Entendeu? Tu vai estar ciente que, né? Às vezes tu quer dar um treino solto, entendeu? Aí, mano, de um giro, vem um giro na tua cara, entendeu? Outra coisa também que eu aconselho também é não ter orgulho no treino, entendeu? Às vezes muita gente se machuca porque é orgulhoso, entendeu? Ainda mais na academia, tu vê o amigo encaixando uma posição, tu não quer bater, entendeu? Tu acaba se machucando também de bobeira. Às vezes o cara, meu irmão, é o que eu falo na academia lá, né? A única posição que você pode resistir no jiu-jitsu é o pescoço. Entendeu? Porque o pescoço você vai dormir e você vai acordar de novo. Entendeu? Agora o cara te dá um armlock, tu vai fazer o quê? Tem que bater. Entendeu? Tu vai quebrar teu braço. Entendeu? Verdade. O cara te dá uma chave de pé, tu vai fazer o quê? Não tem rotação, tu vai ficar girando, meu irmão. Às vezes tá muito encaixado, entendeu? Tu vai fazer o quê? Vai machucar teu pé? Entendeu? Às vezes tu vê muita pessoa se machucando por causa disso, entendeu? E outra coisa muito importante para tu evitar lesão no jiu-jitsu é você malhar, entendeu? Em qualquer esporte, se você, meu irmão, faz se alimentar também, e se tu faz uma malhação boa, entendeu? Porque o que vai evitar lesão no teu corpo é você fortalecendo ele. Então, se você malha, faz um acompanhamento com um cara que, né, que entende daquilo dali, ó, quero malhar para esse esporte aqui. Tem muito disso também. Às vezes tu quer malhar, mas tu tá fazendo jiu-jitsu, o cara passa uma preparação para você para futebol. Não tem muito que, entendeu? Às vezes tu tá fazendo jiu-jitsu, o cara passa uma preparação para tu fazer boxe. Entendeu? Por isso que é muito importante você ter um cara que entende o que ele tá fazendo, entendeu? Sim. Durante o esporte que você tá praticando. Entendeu? Os treinadores físicos de vocês... Tu tem que chegar e falar pro cara, ó, tô fazendo esse esporte, entendeu? O que a gente pode trabalhar para mim ganhar força e fortalecer meu corpo para me praticar isso. Claro. Aí o cara vai te passar, tipo, um treino específico, né? Para aquele esporte ali, entendeu? Antigamente eu não entendia muito disso, entendeu? É que nem, tipo, eu gosto de correr na praia de vez em quando. Aí meu professor fala, mas para que tu corre? Qual o fundamento de você correr? Entendeu? Aí muitas das vezes eu sinto muita dor na perna, muita dor, aí o cara vai correr. Você tá entendendo? Vai correr, pô. Tu não quer correr? Vai correr. Entendeu? Aí, tipo, eu fico pensando, pô, mano, o cara entende no que ele tá falando, né? Mas a gente é teimoso, muitas das vezes a gente é teimoso. Entendeu? Aí a gente quer fazer aquilo dali porque, né, tu acha que vai influenciar alguma coisa pra você, mas praticamente não acaba influenciando em nada. Entendeu? Claro. You mentioned nutrition. What do you eat? Like, for example, before the competition now, did you have any specific diet? Não vou nem falar de dieta aqui, cara. Geralmente, cara, para esse campeonato foi... Para esse campeonato foi foda, brother. Como esse campeonato aí, nós tivemos... Final do ano agora, tivemos 3 finais de semana de festa, entendeu? Pô, mamão, churrasco. E, tipo, como eu tinha te explicado, né? Geralmente o nutricionista fala que você, no mês, tem 3 dias para extravasar do mês, entendeu? E eu tirei esses 3 sábados pra, irmão, tá ali com a rapaziada, pegando energia ali, já, entendeu? Que é muito bom você, meu irmão, tá com quem você gosta, curtindo quem você gosta, entendeu? Tá com a cabeça, tentando desvaziar a cabeça de alguma maneira, entendeu? Então foi muito bom pra mim. Pô, mas dieta, cara, hoje em dia, tipo, dieta praticamente é você cortar algumas coisas de besteira que você come e, meu irmão, comer direito, entendeu? Porque até pra você perder peso, você tem que comer bem, entendeu? Você tem que comer bem, pesar a comida, a quantidade.
Isso faz muita diferença na dieta para você chegar no nível de alto rendimento, entendeu? It's like stay away from fast food and a lot of candy. And Exactly, just eat the exactly. basics. And when it's competition time, they cut all the bad food, all the bad foods, all the bad drinks, and they start waiting the food and be prepared, Right. O whisky Jack Daniel. He's going to cut also the Jack Daniel, Muito the whisky. whiskey. You shouldn't cut the whiskey. It's no good. Não would. Maybe Jack Daniels because it's not a good whiskey, but there are some other whiskeys you should not cut out. Foi foda, essa dieta foi foda. Praticamente eu não fiz dieta para esse europeu não, cara. Geralmente eu faço mais. Como eu tava me preparando muito, o treino tava sendo muito intenso, então... Precisava de comer. Entendeu? Eu precisava de comer, brother. Entendeu? Precisava de comer. Yeah, apparently it worked well. So, unfortunately, Rodrigo Fernandez, who is the business owner of this gym, also a father, soon father of 2. Because of this, he could not be here tonight because he's expecting, like any day now, a second daughter. Congratulations. Yes, Yeah. Congratulations, Rodrigo. Lots of things to do all the time for that guy. Love to have you Never around. stop. Anyway, from what I understood, you and Rodrigo know each other from before. And I've also been told that you're the one that actually got him into the Checkmat family. What's the story behind that? Então, praticamente eu conheci o Rodrigo quando eu vim a primeira vez aqui, entendeu? Primeira vez que eu vi. Não lembro qual foi o ano, cara. Não lembro muito bem qual foi o ano. 2016, 15... Acho que foi entre 2013 e 2014. Que eu vi a primeira vez aqui treinar na academia do Marco. O Rodrigo treinava lá com a rapaziada. E lá antigamente era Aliança na época, né? Não era nem Checkmate. E eu vim porque já conheci o Marco, conheci a Charlotte, entendeu? Porque já tinha ido no Brasil algumas vezes já, entendeu? Treinar na academia. O Marco chegou a pegar a faixa azul na academia, eu acho. A Charlotte já era Aliança já também. E vim pra cá a primeira vez, conheci o Rodrigo, vim a segunda, nós começamos a criar uma afinidade de treino também, porque o Rodrigo também gosta muito de treinar também, entendeu? Tipo... E uma coisa vai juntando na outra. Quando a pessoa gosta de treinar, tu gosta de treinar, você acaba criando uma afinidade com a pessoa. E não sei como, não lembro o ano que ele foi no Brasil, cara. Teve um ano que ele foi no Brasil. Foi assim que ele conheceu a academia, né? Na verdade. Acho que foi 2015 ou 2014. Ele foi no Brasil, ele me mandou mensagem, quero aí dar um treino, papel, coisa e tal. Eu falei, pô, vem. Chega aí que tu vai conhecer a academia. Aí ele, pô, mas eu não tô sem kimono. Eu falei, não, vem que eu vou te arrumar um kimono pra tu treinar. Entendeu? Aí ele veio, apresentei ele pro meu mestre, que era o Ricardinho. Entendeu? Aí, tipo, ele foi lá, treinou, foi 2 dias, sendo que ele tava rodando o Brasil nessa época, tava indo pra lá e pra cá. Aí, tipo, no ano seguinte, eu vim pra cá com o Jack, eu acho. Foi com o Jack, isso. Aí já tava despertando a vontade do Marco entrar pra equipe, entendeu? E nessa daí o Marco veio, entendeu? Aí o Ricardinho começou a vir pra cá, né? Como o Ricardinho tem uma influência muito grande, onde que ele chega, meu irmão, todo mundo gosta dele, entendeu? Pela pessoa dele mesmo, entendeu? Tu vê, o Ricardinho chega em qualquer lugar, meu irmão, o cara é um artista, entendeu? E as pessoas acabam gostando dele pelo jeito dele de ser, um cara humilde, sabe chegar, sabe sair, conversa bem. E foi assim que ele, né, começou a migrar pra equipe. E 2016 até... Caraca, qual foi o último ano que eu vi? 2020, né? 2016 eu parei de vir pra cá por conta de as coisas que aconteceram. Aí a última vez que eu vim aqui foi 2020, aqui na academia do Rodrigo, era na outra academia, entendeu? Aí 2020, 2021 não teve campeonato por causa da pandemia, 2022. Aí 2023 começamos a rapaziada a juntar de novo, entendeu? Aí, graças a Deus, 2024, nós tá aí tudo junto de novo, entendeu? Todo mundo, pô, graças a Deus, bem. Os problemas do passado ficaram no passado, entendeu? Eu acho que, tipo assim, há males que vem para o bem, entendeu? Não adianta ficar
remurgando o que passou, o que aconteceu. A partir do momento que você dá uma outra oportunidade para aquela pessoa que errou no passado, você tem que, meu irmão, dar valor a isso, que é o que, tipo, eu e o trator estamos fazendo hoje, entendeu? Hoje nós estamos dando muito valor pelo que aconteceu. Na época, tipo, meu irmão, ficamos muito tristes também, porque a gente ama o Ricardinho, entendeu? O Ricardinho praticamente é como se fosse nosso pai, entendeu? Muito da nossa criação, nós não tínhamos pai, tinha um Ricardinho ali do nosso lado, e tipo, como ele sentiu muito, eu tenho certeza que ele sentiu muito na época, nós sentimos muito também, porque tipo, nós perdemos uma referência, entendeu? Mas, graças a Deus, hoje em dia nós tá com o nosso mestre de novo aí, podendo trabalhar com ele, entendeu? E isso está fazendo muita diferença agora na nossa vida também, entendeu? Que a gente pode ter uma direção e pode dar uma direção para os nossos alunos também, entendeu? E isso é muito importante na nossa vida, entendeu? Good to have you back. Do you see a lot of differences between the jiu-jitsu you see like here in Europe and the one you see back home? Hoje em dia, cara, hoje em dia, antigamente você via muita diferença. Tipo, do pessoal do Brasil com o pessoal daqui da Europa. Tipo, a diferença que eu vejo hoje em dia é, tipo, o pessoal do Brasil se dedica um pouco mais do que o pessoal da Europa, porque eu acho que tem um pouco mais de objetivo e metas durante o ano. Porque se tu for reparar aqui tem um campeonato europeu. Então o pessoal da Europa foca mais nessa competição, entendeu? E o pessoal do Brasil praticamente tem europeu, tem brasileiro. Tipo, brasileiro você não vê muito europeu lutando brasileiro, entendeu? E o pessoal, tipo, meu irmão, brasileiro é um campeonato que eu acho que é um dos campeonatos mais difíceis que eu já vi na minha vida, entendeu? Porque, tipo, tem muita gente que não pode vir pra cá, tem muita gente que não pode ir para os Estados Unidos que tá no brasileiro, entendeu? Então, meu irmão, é um campeonato que tem muita gente, entendeu? Esse ano particularmente, eles separaram o campeonato das crianças com o campeonato de adulto. O campeonato das crianças vai ser numa data, o de adulto, de master, Outra. vai ser em outra data. Porque é muita gente, entendeu? Geralmente, meu irmão, os caras fazem tipo 10 dias de evento, entendeu? O europeu foi 9 dias, mas tu vê o tamanho do espaço ali, é pequeno, entendeu? No brasileiro é 14 tatame, entendeu? 7 áreas de luta de cada lado. Deve ser um evento maior que tem. É um dos eventos maiores que tem. O brasileiro é um dos eventos maiores que tem. Entendeu? Não tem campeonato igual, irmão. Mundial é mundial, tudo bem. Tem os melhores atletas do mundo ali, mas brasileiro é foda, bro. Meu irmão, brasileiro é sinistro. E, tipo, a diferença que eu vejo não é do jiu-jitsu em si, a jiu-jitsu ser forte, o jiu-jitsu ser fraco. É a diferença de objetivos, entendeu? Porque, tipo, tem muito europeu que treina jiu-jitsu como hobby também, entendeu? Não como se fosse levar aquilo ali pro futuro da vida dele. E, tipo, no Brasil, não só no Brasil, hoje em dia nos Estados Unidos também, tipo, os outros veem o jiu-jitsu como uma oportunidade de trabalho, entendeu? Não tô querendo dizer que aqui o pessoal não vê como uma oportunidade de trabalho. Mas o pessoal, tipo, ou do Brasil ou da América, tem mais essa visão de trabalhar com isso. Não só trabalhar com jiu-jitsu e fazer outro tipo de coisa. Entendeu? Mas a diferença é tipo de treino, de técnica, tu não vê. Hoje em dia você não vê tanta diferença, entendeu? Porque qualquer lugar que tu vai, tu chega, tem cara duro pra tu treinar. Entendeu? Se falar, não tem, claro que tem, pô. Aqui tu viu aqui. Cheguei aqui, tem você, tem cara duro, pra treinar. Então não tem muita diferença. Eu acho que a única diferença é só a diferença de objetivos mesmo. Entendeu? Porque pessoal tipo do Brasil ou dos Estados Unidos tem outras coisas na mente, tem muita competição também, entendeu? Aqui tu não vê tanta competição como tu vê no Brasil, nos Estados Unidos. Então, tipo, os caras encaram isso como uma realidade mesmo de verdade, entendeu? Como alguns pessoal daqui também encara também, entendeu? Não tô querendo dizer que o pessoal aqui não tem isso na mente, mas tem alguns lugares que, tipo, tu vê o pessoal se dedicando bastante, entendeu? Pra chegar naquela competição ali, tá lutando bem, mas tu vê isso no europeu mais pela Europa mesmo, entendeu? Porque
Geralmente tu não vê muito europeu competindo fora, tipo indo pro Brasil, talvez pros Estados Unidos um pouco mais também, mundial, muita gente gosta de lutar mundial, entendeu? Brasileiros outros não dá muita importância assim, mas mundial assim, tu vê muito cara de fora, daqui de fora lutando também, muito mundial de marcha também, tu vê muito cara também daqui de fora lutando, entendeu? Então é isso, entendeu? É diferença só de objetivo e de metas mesmo. Entendeu? Porque, tipo, na Europa hoje em dia tem muito cara bom de jiu-jitsu pra dar aula também, entendeu? Tem muito cara. Tu vai em Londres, tem muito cara bom. Aí, Portugal tem o Ricardinho, entendeu? Pô, tem muito cara de nome aqui fora dando aula também, entendeu? Então não dá pra dizer que aqui não tem um jiu-jitsu bom. Se você tem cara bom de jiu-jitsu aqui, campeão mundial faixa preta, meu irmão... Tá bem. Você tem que ter cara bom. Entendeu? Tu vai em Londres, tem muito cara bom também de jiu-jitsu, entendeu? Sendo que os caras ficam ali, entendeu? Os caras têm que sair mais. O pessoal, tipo, europeu começar a ter, o pessoal começar a enxergar o pessoal europeu como, entendeu? Os caras têm que sair para buscar mais conhecimento. Não só não conhecimento que eu falo de treino, conhecimento de competição mesmo. Como muita gente vem lutar aqui europeu, entendeu? Eles têm que sair para competir fora, entendeu? Para ver como é que tá o nível. Não tem como eu chegar aqui e falar, o nível europeu tá isso, entendeu? Quem tá aqui tem que sair para ver, entendeu? E fazer uma análise de como tá o nível do pessoal de fora, o pessoal dali, o pessoal daqui, entendeu? Só assim mesmo que o pessoal vai pegar um entendimento de saber como é que tá o nível europeu. Antigamente, hoje em dia tu vê muito isso também. Hoje em dia tu vê mais, né? O pessoal, antigamente ia numa academia lá na Fight Zone, caralho, que aparecia de cara de fora pra treinar jiu-jitsu, irmão. Meu, por isso que hoje em dia nós conhecemos muita gente aqui. Tem gente que a gente conhece que passa, fala por mim, eu não lembro, entendeu? Mas, irmão, que ia de gente de fora buscar o conhecimento. Muita gente, velho. Muita gente. Por isso que o Ricardinho tem essa influência toda, cara. A academia... Nosso treino de competição não tinha igual o nosso treino de competição antigamente. Não tinha academia que tinha treino de competição. Não tinha. O outro ia buscar o nosso treino. Qualquer lugar, São Paulo, hoje em dia tu vê o pessoal indo muito para São Paulo, porque, né, tem as academias que tá comprando pessoal, entendeu? Mas mesmo assim tu não pode treinar com os caras porque tu tem que ser da equipe dos caras comprada, entendeu? Antigamente muita gente procurava a nossa academia, meu irmão, porque, meu irmão, o pau quebrava de verdade. Não tinha, meu irmão, essa parada de passar a mão na cabeça, não, entendeu? Então, antigamente o Ricardinho tem muita influência hoje em dia, porque além de ele ser quem ele é, meu irmão, o cara, meu irmão, a academia do cara era referência, entendeu? Todo o pessoal, tu vai pra onde? Vai pro Rio de Janeiro, vai lá pro Ricardinho treinar jiu-jitsu. Era dessa maneira, entendeu? Até hoje é, entendeu? Até hoje é. Muito, nesse tempo que a gente tá agora aí, eu tô puxando o treino lá, pô, aparece gringo pra caramba também, aparece muita gente de fora, entendeu? Que quer competir, que quer buscar o conhecimento, entendeu? Isso é bom, entendeu? Só você indo buscar fora, só você indo treinar fora, que você vai saber realmente, entendeu? Entendeu? Cool, yeah. So maybe the answer to this next question is I would change absolutely nothing because I was training under Rico Vieira since early childhood, but I wanted to ask you that if you forget everything about jiu-jitsu and you had to learn it all over again, how would you do it? And what mistakes would you seek to avoid that you see a lot of beginners do? Tipo, se eu pudesse começar o jiu-jitsu de novo, uma coisa que eu nunca pararia de fazer, porque antigamente eu até a faixa marrom fazia muita guarda, entendeu? E com o tempo eu parei de fazer guarda para querer adaptar o jogo por cima. Não é que eu não faço guarda, eu gosto de fazer guarda, eu gosto de treinar. Se eu tiver que, no campeonato, tiver que fazer guarda, eu vou fazer, entendeu? Mas antigamente eu trabalhava muito mais guarda, entendeu? Do que hoje. Uma coisa que eu iniciaria, porque é uma parte, além de você trocar em pé, uma coisa que você começa iniciando a luta também, você fazendo guarda, entendeu? Uma coisa que eu voltaria a fazer, entendeu? Era puxar pra guarda, entendeu? Porque a estratégia dessa luta era essa, entendeu? Eu vim trabalhando também muito por baixo na academia, porque já tava com isso na cabeça também, entendeu? Eu ia fazer guarda com ele na minha final de uma maneira ou de outra, eu ia fazer, entendeu? E
Geralmente quando você, como na academia, que você pega confiança pra você fazer qualquer coisa. E tipo assim, eu tava fazendo guarda bem na academia, entendeu? Eu tinha voltado aquele meu espírito de fazer guarda, entendeu? Mas tipo, que bom que eu não precisei fazer. Mas já tava programado na cabeça também pra fazer isso, porque a segunda opção que o Ricardinho passou pra mim Pra puxar. era puxar, meu irmão, fazer o que eu tava fazendo na academia, entrar de baixo e, meu irmão, que falou, é tiro. Subiu, entrou, sem paradinha pra não ficar deixando o cara se ajeitar, entendeu? Então, uma coisa que eu voltaria, se eu fosse voltar do zero, que eu ia voltar a fazer no jiu-jitsu, que eu ia começar fazendo, era aprender a fazer guarda. Entendeu? Aprender a fazer guarda pra depois pensar em fazer outra coisa, entendeu? Right, right. É. And if you forgot about jiu-jitsu altogether and you had to do something else, what would you do? What would your life look like? Se eu for parar pra explicar aqui, meu irmão, pô, sinceramente, eu pensando aqui, cara, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje em dia, não. Entendeu? Porque, né, comecei a treinar jiu-jitsu cedo e, tipo, não tive influência do meu irmão, depois tive a influência do Gero, depois folhei com o Trator, hoje em dia, que era um cara muito focado, entendeu? E meu irmão queria aquilo pra ele, pra vida dele, então eu acabei surfando nessa prancha e vindo com os caras, entendeu? Porque até então, é o que eu falei, nós que mora no morro, a gente pensa em jogar futebol, entendeu? Graças a Deus apareceu o jiu-jitsu lá na nossa comunidade, entendeu? Porque a gente pôde, né, além de jogar bola, treinar o jiu-jitsu. Geralmente a gente fazia as duas coisas, jogava bola e fazia jiu-jitsu, até chegar a um ponto de fazer a coisa que você gostava mais, entendeu? Que foi o jiu-jitsu. Hoje, pô, não sei, cara, o que eu faço, meu irmão, não sei, não tem uma coisa na cabeça que eu posso falar pra você que eu estaria fazendo hoje se eu não estivesse fazendo jiu-jitsu, entendeu? Era pra ser Era jiu-jitsu. pra ser jiu-jitsu, entendeu? E, tipo, o bom lá em casa é que a minha mãe, tipo assim, minha mãe teve 6 filhos, mas nenhum dos meus irmãos teve a influência de ir pro crime, fazer coisa errada, entendeu? Todos meus irmãos teve, tipo, um caminho muito bom do que eles queriam fazer pra vida deles, entendeu? Portanto que, tipo assim, os meus irmãos mais velhos, cada um seguia um caminho, mas não, tipo, o caminho, né? Do mal, entendeu? Eu acho que, tipo assim, pela influência do meu irmão, colado muito com ele, hoje em dia, não sei, eu poderia estar trabalhando com a outra coisa que eu não sei o que é no momento, entendeu? Não sei o que é que eu estou trabalhando, entendeu? Mas, tipo, eu acho que hoje em dia eu ia estar em uma outra profissão fazendo outro tipo de coisa. Não sei, Claro, não sei o que é, mas, entendeu? Eu ia estar fazendo, provavelmente eu ia estar trabalhando com alguma coisa, entendeu? Eu ia estar trabalhando com alguma coisa. Lovely. Foda. Eu caçula, depois minha mãe teve mais 2, 8 filhos. Ah, no, they are in 8. Wow. Big family. Cool. 8. 6 com meu pai e 2 depois. You don't see that in Europe often. It's more No, southern no, no, no. countries. Yes, European North. Não televisão, não. Só. The problem is Germany, Sweden, almost the other way around. Like people don't have kids here anymore. They're like, Minha mãe era I'm foda. telling you, in like another 20 years, the people up here are gonna die out. Like, there won't be any more kids left. You know? Yeah, exactly, Filho exactly. pra caralho, velho. Pô, 8 filhos, mano. 8 filhos, yeah, 8 kids, a lot of kids. Yeah. Yes. Oh, wonderful. Do you think there's anything from other sports that you two could emulate in terms of the way they train or other things, such as I don't know, Olympic sports like judo or other sports in general, football? Lá onde que eu moro, tipo, é um lugar que hoje em dia tem muita influência pro esporte. Lá onde que eu moro tem boxe, tem capoeira, tem judô, tem jiu-jitsu, tem todo tipo de esporte que você imaginar, tem Muay Thai, tem tudo, entendeu? E, tipo, antes de eu começar a fazer jiu-jitsu, eu fiz boxe, fiz capoeira também, judô um pouco, já fiz boxe. E
lá no morro, lá onde eu moro, tem uma escola de boxe muito boa. Muito cara que tu vê hoje em dia de nome, que treina, faz MMA, já passou pela escola de boxe lá do morro, entendeu? E o que ajudou muito pra mim no jiu-jitsu também foi fazer um pouco de capoeira. E o judô também ajudou muito. O boxe também, porque o professor era muito, até hoje, né? O professor tá lá, muito disciplinador. Qualquer merda que tu fazia, ele tipo chamava, meu irmão, coroa já, com aquela, meu irmão, coroa humilde, muito humilde. Mora no morro até hoje em dia porque ele quer, entendeu? Não quer sair do morro por nada. Já pode, se quiser, ele pode morar em qualquer lugar do mundo ou na rua, mas ele não quer sair do morro. Não sei por que também, entendeu? O coroa, irmão, só anda a pé, entendeu? Tu não vê o coroa andando de carro, só anda a pé. E o coroa tem muita influência, brother. Todos o cara tem livro, depois tu bota Cláudio Coelho no... Tu vai ver. Bom, todos os caras que tu imaginar do Vale Tudo aí de nome, Anderson Silva, Minotauro, esses caras tudo já Vitor Belfort, tudo já treinou com esse cara, brother. O cara já viajou o mundo todo, acompanhando esses caras, Japão, já viajou o mundo todo. E ele, tipo, é um cara que, pro morro, ele é muito, muito bom pro esporte, porque ele é um exemplo, entendeu? De pessoa, de humildade, meu irmão, coroa, conversa com todo mundo, passa, dá bom dia, pergunta como é que tá, entendeu? Então, ele praticamente, pra gente que fazia boxe com ele, antigamente, era muito bom, porque ele sempre puxava a orelha mesmo, entendeu? Não falava, xingava, até hoje xinga todo mundo, quer nem também pra nada. Tu vai fazer boxe com ele, tu vai escutar palavrão, o jeito dele, entendeu? Muita pessoa da rua vem treinar boxe com ele, porque é o Ricardinho e o Cláudio Coelho, entendeu? Os caras vão treinar com ele porque gosta dele, entendeu? O cara xinga todo mundo, mas tu não tomar no cu também, daquele jeito, entendeu? Então, no boxe também, a gente pegou muita disciplina também, no boxe, entendeu? Na capoeira também, ajudou muito. Capoeira é um dos esportes que ajuda muito no jiu-jitsu, fazer capoeira por causa do alongamento, da movimentação, então migra muito o jiu-jitsu com a capoeira, entendeu? Então dos 4 esportes que eu gostava de fazer era boxe, judô, por causa da queda, né? Aprender a treinar em pé um pouco, a capoeira e o jiu-jitsu mesmo, entendeu? Era muito bom para esses quatro esportes, era muito bom para juntar para fazer um só, entendeu? Very nice. Cool. Yes, I'm from Sweden myself, and I heard that you actually visit Sweden quite often. So I'm just curious to know what brings you there, first of all, and what do you think about the Brazilian Jiu-Jitsu community in Sweden? Então, ele tá perguntando da Suécia. Então, um dos primeiros países que eu viajei, o primeiro país que eu viajei foi a Suécia, com o Ricardinho, entendeu? Porque acho que uma das primeiras fight zone que teve foi a fight zone lá da Suécia. Entendeu? Onde o Finfon antigamente dava aula. Beautiful. One of the first fight zone is there. All right. Isso 2008, primeira vez que eu viajei, 2008. Matias nem morava lá na época, Finfon que morava lá na época. Ok. Bruno Matias. Finfon foi o primeiro cara a morar lá na Suécia. A primeira vez que eu fui pra lá foi com o Ricardinho foi dar seminário, dar aula, entendeu? Então, esse pessoal, ele tinha um projeto que eles ajudavam o projeto no Cantagalo e eles tinham uma parceria com o Ricardinho que todo ano eles levavam alguém do projeto para ir lá conhecer, entendeu? Então, o primeiro foi o Leque, que é um nosso amigo que mora em Singapura hoje em dia. Primeiro foi ele em 2007. Ele foi o primeiro a viajar porque ele dava aula com o Ricardinho, já era mais graduado, entendeu? Aí um ano depois foi o Trator. Aí no final do ano foi eu, entendeu? Que eu fui com o Rico, né? Nós demos seminário lá, ficamos na casa da mulher lá, que a gente ficava lá, que tinha... Era uma mulher, o esposo dela tinha uma cadeira de roda, o cara ficava vendo jiu-jitsu, luta o tempo todo, o cara era da luta, sendo que sofreu um acidente, ficou de cadeira de roda. Tinha o Fenfô que morava lá, que praticamente era filho da mulher, e tinha mais dois filhos da mulher. Então essa mulher, antigamente foi uma das primeiras mulheres que teve a fight zone em Estocolmo, entendeu? Uma das primeiras academias de jiu-jitsu era a academia dela, entendeu? Então, praticamente, ela vinha pro Brasil, aí me levou para conhecer lá uma vez, aí fui lá com o Rico, conheci em 2008, aí voltei em 2009, que todo ano tinha um campeonato lá que chamava Scandinavia Open, entendeu?
tinha essa competição lá, cara, todo final do ano. Então, todo final do ano eles levavam alguém pra competir essa competição. In Stockholm? Estocolmo, sim. Yeah. Aí, tipo, nesse primeiro ano que eu fui pra lá, eu fiquei um tempo, o Ricardinho ficou uma semana, veio embora, eu fiquei com o Alan, que foi. E nós fomos lutar um outro campeonato em Gotemburgo. Lutamos o Scandinavia Open, fomos lutar o campeonato em Gotemburgo. Porque aí foi aí que eu conheci um outro rapaz que já tinha ido no Brasil, que morava na Suécia também, que morava em Malmo. Aí eu fiquei uma semana com ele, depois voltei pra Estocolmo e vim embora. Aí no ano seguinte, eu fiquei mais tempo lá, entendeu? 2009 eu fui pra lutar o campeonato, depois fui pra ficar com esse cara dando aula. Aí foi aí que eu, tipo, praticamente conheci a Suécia, entendeu? Hoje em dia, tipo, com passado o tempo, muitas academias foram surgindo, entendeu? Eu já conhecia muita gente também lá. Aí, hoje em dia eu conheço muito mais gente lá, entendeu? Em Estocolmo, Malmo, Gotemburgo, entendeu? Por competir lá, o pessoal me conheceu também um pouco. Aí hoje em dia eu conheço muito pessoal lá também, por causa disso mesmo também. Tudo através do jiu-jitsu praticamente. Né? Everything through jiu-jitsu. Right. Entendeu? Nice. Yeah, I miss it. I miss the forests. I miss my country a little bit. Next question. One answer. One word. If your life depend on finishing a submission, what position would you start in and what submission would you go for? It needs to work both gi and no gi. So tell me again the question, please. If your life depends on finishing a submission, what submission would it be? Both gi and no gi. So if you can pick like a submission, you know, have to work both gi and no gi. What would you pick? That's it. In Portuguese. Desculpa. se você poderia... We're almost over. Almost over. We're getting tired. Se você poderia escolher uma finalização que funcione para kimono e sem kimono. Costa, Mata-Leão. 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 É uma posição que funciona muito bem de kimono e sem kimono. Working for both. What does it look like? What do you do? Mata-Leão. Is the killer like lion. Kimono e sem From the kimono back. é uma posição que funciona muito bem para as duas coisas. Não vejo posição melhor Like que... the rear naked. Yes, you okay. Yes, Yeah, rear naked is a little bit different. Yes, Eu Mata-Leão. não vejo It's posição similar, melhor but not same. Right. pro jiu-jitsu Yeah, com kimono e sem kimono que funciona melhor do que o Mata-Leão. I'm Then so bad with Mata-Leão. names. I need to look. I probably want to see it. I'll be that one. Yeah, but it's like I me need to with look it up. names of people. Yeah, That's why you're a spider. Yes, exactly. But the spider is good. You know spider. That's all good. Cool. So a lot of the questions here have either been given by or at least inspired by questions that I collected from students here at the dojo. And I think someone thought that it's hard to finish chokes on me because he asked if you think my beard is a valid defense against chokes. Então ele perguntou se a galera aqui do Jô, eles acham que tá difícil de estrangular ele, né? Bom, Ele tá perguntando se você acha que é porque é a barba dele, né? Que a galera tá falando isso. tu ficar com pena de coisar, de pegar... Exato. Tem que cortar a barba pra fazer o teste, né? Pra ver se é isso mesmo. Não. Try to cut it out, so let's see if the choke get better for the Às vezes guys. o pessoal deve ficar com medo de machucar a barba. Might be scared to, you know, to push it. Yeah, I wouldn't want to do that. What if I lose an advantage? No, we don't. Wonderful. Well, we're coming to an end, but I want to know what's next for you. Apart from obviously the bigger goal of winning the World Championship as well. Do you have anything else coming up in terms of seminars or something? If people want to meet you, train with you somewhere, what's going on before you go back to Brazil? And also, if there's somewhere people want to follow you, social media channels, stuff like this, if people want to see your journey. Sim. Então, praticamente eu tô com... Depois do europeu, a minha agenda de trabalho tá muito boa, entendeu? Tive muitas propostas de trabalho, entendeu? Até praticamente abril aí eu tô com o trabalho para fazer, graças a Deus. E meu próximo foco de trabalho, ou de trabalho não, de competição, eu pretendo lutar o Grande Irlã na Itália, entendeu? E depois do Grande Irlã eu
quero lutar o brasileiro também no Brasil, que vai ser em abril. E depois dessa competição do brasileiro, eu quero focar muito nesse Mundial de Master que vai ter em agosto, entendeu? Porque eu acho que vai ser meu foco principal e eu não quero cometer erro esse ano de fazer besteira, entendeu? Quero, depois do brasileiro, ter um foco muito bom para poder chegar lá e dar meu máximo na competição, entendeu? Então, pretendo voltar pro Brasil, poder botar minha cabeça no lugar, entendeu? Botar minha cabeça no lugar, dar atenção para minha família primeiro, entendeu? E final de abril aí, começo de abril, maio, julho, focar 100% nessa competição, entendeu? E tentar chegar lá, fazer o meu melhor, entendeu? Não tenho o que fazer. Só Deus sabe o que vai acontecer. A gente tem que tentar dar o nosso melhor, chegar lá, tentar fazer o nosso melhor, entendeu? E esse ano, meu objetivo principal vai ser essa competição aí, que é o Mundial de Master, entendeu? E pra rapaziada aí que quer me encontrar, é só procurar no meu Instagram lá, Sandro Gabriel Vieira. Ou ir na academia lá, quando estiver no Brasil, no Rio de Janeiro, academia Fight Zone, a Copacabana, Francisco Sá 36. Só aparecer lá que vai ser bem recebido também, entendeu? Wonderful. Cool. Then people know what to do next if they want to see what you're up to. Good. I think that's it for this time. So once again, obrigado, Sandro. I wish you all the best on your continued journey, both with jiu-jitsu and non-jiu-jitsu endeavors, and especially with the World Cup, of course. Thank you for joining us. Also to you, Lotus, thank you for joining us. Thank you, Fritz, for helping out with the camera. And thank you, BJJ Dojo Berlin, first of all, the students, for helping out with a lot of questions, and also for the dojo to letting us use this mat as a temporary studio space. If anyone out there is curious about taking up jiu-jitsu or is already in the game and looking for a nice community of like-minded people, you can find out more about this dojo here online by visiting bjj.berlin. The dojo can also be found on Facebook and Instagram at BJJ Dojo Berlin. And for anyone else traveling through the city or that's already around here, there's a really nice open mat happening here every Saturday at 12 to 2 o'clock, right? Yes. Yeah. So you're all very welcome to visit that one if you want. Yeah, that's it. You've just watched or listened to the first episode of The Spider's Web, a name we actually came up with about 2 days ago. I had another idea for the name first, but everyone said Spider's Web sounds best, so that's what we took. So yeah, I'll be your host, keep being your host. I've been your host tonight, Captain Jack, and if you're still here, thank you very much for listening. Hopefully there will be a second episode. Until then, continue rolando. Adios. Deus, tchau. Ciao. Valeu, obrigadão. Guys. 2 hours. Obrigado. Thank you very much. Boa, Very good, man. Yeah. isso aí. Boa, rapaziada. Caraca, tô quebrado nas costas. Getting cold in here, eh? Cold and tense. Faltou ter uma cadeira aqui, um banquinho. Caraca, essa não tá ouvindo você se mexer, tá bom.